Este é o nosso planeta. Planeta Terra. Alguns gostam de chamá-lo carinhosamente de planeta Água. Eu prefiro chamá-lo de planeta Vida. Há muito tempo vivo por aqui, neste continente, neste abençoado país chamado Brasil. Sou do estado de São Paulo. Caminho por Pardinho, Botucatu, Pratânia, Itatinga, Avaré, Cerqueira César, Iaras, Águas de Santa Bárbara, Óleo, Bernardino de Campos, Santa Cruz do Rio Pardo, Chavantes, Canitar, Ourinhos e Salto Grande. São 264 quilômetros de história para contar. O meu nome? Me desculpe, ainda não me apresentei. Meu nome é Pardo, Rio Pardo. Olha eu nascendo aqui em Pardinho, num lugar conhecido como Serra do Limoeiro, na cuesta de Botucatu, a 1.003 metros acima do nível do mar, uma das regiões mais altas do estado de São Paulo. Daqui começa a minha história para ser o principal rio da bacia hidrográfica do Médio Paranapanema. Uma bacia que abrange 42 municípios, de onde todas as milhares de nascentes d'água se transformam em ribeirões e rios que vêm desaguar em mim. São os meus afluentes. Os três maiores são o Rio Novo, o Rio Claro e o Rio Turvo. Vou recebendo cada vez mais água e ficando cada vez mais volumoso, mais vivente, até chegar à minha foz, onde cedo minhas águas ao Rio Paranapanema, de quem com muito orgulho sou afluente. O meu nome é Pardo por causa da minha cor, da cor da minha água. Eu vivo numa região de terra roxa, por isso que eu tenho essa cor. Muitas espécies de peixes vivem em minhas águas. Tenho paisagens naturais bem preservadas, corredeiras, saltos, cachoeiras, verdadeiras preciosidades naturais. Essa é a Cachoeira do Véu da Noiva, em Botucatu. Essa é a Cachoeira da Guacho, em Santa Cruz do Rio Pardo. E esta é a Cachoeira do Niágara, também em Santa Cruz do Rio Pardo. Aqui também ficam os saltos do Menegaço, da Usina Velha, do Dourado e do Canitar. Minhas águas são fortes. Agora, também tenho muitos momentos de tranquilidade, como nesse lugar aqui, conhecido como Paradão. Aqui é possível contemplar minhas margens, minhas matas ciliares, uma vegetação com milhares de espécies que vivem e se relacionam harmoniosamente enquanto desfrutam de minhas águas. Ao abrigo dessas matas vivem também muitos animais e insetos, que junto com as plantas fazem a vida pulsar intensamente por aqui. São tantas aves, abelhas, borboletas, tem capivara, tem gato do mato, tem onça, tatu, macaco, é bicho que não acaba mais. Como é bonito de ver. Estamos todos sob o mesmo sol, pertencemos à mesma terra. Mas tem uma outra espécie que vive às minhas margens. Uma espécie que chegou por aqui bem depois das plantas e dos outros animais. Mas já há muito tempo convive comigo. E posso te dizer que quanto mais o tempo passa, mais nos tornamos grandes e velhos amigos. O ser humano, ou o homem, como gosta de ser chamado, ou mesmo gente, pessoa,
É uma espécie muito criativa, com o cérebro altamente desenvolvido e com uma capacidade de manipular objetos como nenhuma outra espécie tem. O homem desenvolveu ferramentas e habilidades avançadas, foi capaz de criar o fogo, cozinhar seus próprios alimentos, vestir roupas e desenvolver diversas tecnologias para o seu conforto diário. O homem desenvolveu a arte, a escrita, a música, a ciência e nunca parou de querer saber mais e mais sobre o universo e a vida. Ele é a nossa consciência. Depois que surgiu, se espalhou pelo mundo, criando diferentes e cada vez mais sofisticados meios de produção, nem sempre justos entre eles, mas que expandiram a espécie até se tornar a forma de vida dominante no planeta. Foi explorando, foi consumindo cada vez mais os recursos naturais, até o dia em que percebeu que o seu consumo estava ameaçando a própria espécie. Começou então a rever sua relação com a vida, com a terra, com o ar, com a água, com o sol. Por aqui, primeiro vieram os índios, depois os desbravadores, que foram construindo vilas e cidades em minhas margens, formando grandes áreas de produção rural para o seu alimento. Duas cidades foram criadas bem na minha beira: Santa Cruz do Rio Pardo e Águas de Santa Bárbara. Minha água é considerada de ótima qualidade para o consumo humano. Hoje abasteço os municípios de Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Botucatu e Pardinho, beneficiando milhares de seres humanos. Além de lazer, água e alimento, eu também proporciono muitas outras coisas boas. De 1909 a 1925, a força de minhas águas gerou energia elétrica para as primeiras 39 casas da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, através de uma usina construída em um pequeno canal artificial, feito pelo homem. Hoje ela é conhecida como Usina Velha, e suas ruínas permanecem por aqui, lembrando este pedaço da minha história. Esta é outra usina, construída em 1927, para eu poder gerar energia para a cidade de Botucatu. Chama-se Salto do Lobo, porque aqui existia um salto com esse nome. Apesar de ser bem antiga, ela ainda funciona, fornecendo o pouquinho que pode, ao tanto que hoje os seres humanos precisam para viver. Eu sempre tive muita satisfação em oferecer essa energia. Mas tem uma coisa que eles não sabiam nas épocas em que construíram essas usinas. Eles não sabiam que esses muros, essas paredes que eles colocaram para represar minhas águas, prejudicaram a minha natureza. E eu tive que mudar meus hábitos. Não pude mais levar as sementes e os sedimentos de minhas nascentes até a minha foz. Os meus peixes não puderam mais subir nem descer além desses muros. E tem muitos que precisam subir para se reproduzirem, para terem seus filhotes. É a piracema. Graças a tantas nascentes de meu percurso e aos meus afluentes, ainda tenho alguns berçários e ainda consigo que algumas dessas espécies se reproduzam. Tem também a fauna e a flora, que vivem comigo, e todo mundo vive em harmonia. E quando a vida de um muda, a vida de todos acaba mudando também. Isso é natural. Na década de 1950, também fui prejudicado por uma barragem construída no rio Paranapanema, um pouco abaixo da minha foz, a usina de Salto Grande. Muitos peixes que vinham de lá desapareceram porque não conseguiram passar. Todas essas barragens deveriam ter escadas para os peixes subirem. Há muitas espécies que conseguiriam. Muitos outros rios têm muros como esses. O meu irmão Paranapanema, por exemplo, está cheio e teve que mudar completamente os seus hábitos. Depois que esse povo todo chegou por aqui, muita coisa mudou. Tudo foi muito rápido e houve muito descuido com a natureza. Muita floresta foi destruída e hoje eu tenho alguns trechos como estes, onde não existem mais matas ciliares. É essas que vivem à minha beira e que me protegem.
O desenvolvimento das cidades à minha volta me trouxe também alguns danos. Conforme elas foram crescendo, eu fui recebendo cada vez mais lixo, cada vez mais esgoto em minhas águas, não só das casas, mas também das fábricas que os seres humanos foram instalando. Houve também muitas erosões que trouxeram muita terra para o meu leito, algumas acompanhadas de muitos entulhos trazidos pelas águas da chuva, como aqui, onde se formou essa pequena ilha. Aos poucos eu fui absorvendo esse entulho e readequando o meu leito, mas ele nunca mais sairá de mim. O homem tão inteligente. Demorou, mas ele percebeu que se continuasse agindo como estava, não iria muito longe não. E começou uma verdadeira corrida contra o tempo para salvar o futuro da sua espécie. Abriu os olhos para os cuidados com o planeta e começou a mudar suas ações. Enfim, o homem entendeu que o seu futuro aqui na Terra só é possível se ele souber viver e conviver de forma sustentável, em harmonia com a natureza. Ele até chamou isso de sustentabilidade. Ele vive inventando palavras. Por aqui, me descobriram como fonte de vida para as futuras gerações. Estou vivendo cada vez melhor e mais amigo da minha gente. Em todas as cidades à minha beira, as pessoas resolveram tratar o seu esgoto e devolver a água limpinha para mim. Olha aí, esta é a estação de tratamento de Santa Cruz do Rio Pardo. Ela tem capacidade para tratar mais de 200 litros por segundo. Nenhum outro bicho seria capaz de ter tanto cuidado comigo. Eles estão também plantando cada vez mais árvores nativas nas minhas margens e ao redor das nascentes, recuperando as matas, garantindo a água e contribuindo para a vida de nossa fauna e flora. Esses mesmos homens resolveram repovoar de peixes as minhas águas, que desde a construção das usinas não via muitas espécies. Agora, muitos voltaram a viver por aqui. Aos poucos, os homens estão criando ainda mais maneiras de me proteger e me manter vivo, criando regras adequadas para o uso sustentável das minhas águas e promovendo a educação ambiental para os seus filhotes desde cedo. Para eles, sou um importante patrimônio ambiental, graças às minhas riquezas naturais. Existe até o Dia do Rio Pardo, comemorado todo domingo após o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Nunca vou deixar de ser parceiro na agricultura e na pecuária. Também nunca vou deixar faltar água para toda a minha gente. A água nossa de cada dia. E se o ser humano precisar, eu posso ainda gerar mais energia. Posso, claro que eu posso. Desde que não me venha com essa ideia do passado de colocar esses muros, essas barragens nas minhas águas, eu tenho certeza que o homem pode fazer melhor. Já tentaram algumas vezes construir mais barragens em minhas águas, mas o meu povo, meus amigos seres humanos e seus filhotes se mobilizaram para que isso não acontecesse. Nunca vou deixar de receber minha gente em minhas cachoeiras e corredeiras, para o seu lazer e para a prática de esportes aquáticos, como a canoagem, o rafting, o caiaque, as tradicionais corridas de boia de Santa Cruz do Rio Pardo e Águas de Santa Bárbara. Tenho certeza que os seres humanos continuarão sempre zelando pela vida e cuidando de suas riquezas naturais. São homens sábios, como eles mesmos dizem ser, e estarão sempre atentos aos impactos que suas ações podem causar ao meio ambiente e à vida. Nenhum outro bicho sabe cuidar e cuida tanto quanto o ser humano cuida. Ele cuida durante toda a sua vida, faz parte da sua natureza. E ele nunca vai parar de crescer. Nunca. Graças às suas utopias, seus sonhos, suas inquietações. Que o sol de todos os dias o ilumine para que não lhe falte o alimento, não lhe falte o amor, a paz. Que o desejo de igualdade oriente os seus caminhos e que ele nunca deixe de zelar pela nossa casa. Bom,
Foi um prazer poder contar um pouco da minha história. Ela continua. Eu não paro. Estarei sempre correndo e contribuindo junto com todos os rios para que a vida continue pulsando por aqui. Até sempre.